E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o apresentador desse podcast. Hoje eu tô aqui com a Fabiana Pedroni. Oi! Oi! Sou eu. Olá! Puxa o pé dela aí, Titi. Tô aqui também com o tio e o nosso cão podcaster. E a gente vai conversar hoje sobre processo criativo e autoria compartilhada. Se esse é o primeiro episódio nosso que você escuta, Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história e crítica de arte e temas afins. Esse é o 7º episódio da nossa 3ª temporada e, no nosso feed, você encontra também o Pataquadas, no qual Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, e o Não Pode Chorar, com ensaios sobre desventuras da vida e modos criativos de lidar com elas. A gente está disponível em todos os agregadores de podcast, Titi. Na postagem desse episódio, em notamanuscrita.com, você encontra links para várias opções através das quais você pode acompanhar as postagens de cada programa. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, cachorro, é só procurar por @nãopodetocar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou clicar nos links para as nossas redes que também estão na postagem em notamanuscrita.com. Lembrem-se de que o D de Não Pode Tocar é um D mudo. E você pode falar com a gente também através do e-mail nãopodetocar@gmail.com. A gente adora receber mensagens de ouvintes e vamos responder com todo carinho, tanto comentários quanto críticas e sugestões. Isso aí, no final da postagem, você que nos escuta vai encontrar o link para o nosso PicPay, através do qual você pode passar a contribuir para manter esse projeto. Com R$5 mensalmente ou com qualquer valor esporádico, você nos ajuda muito. Acesse picpay.me/nãopodetocar e nos apoie. Se não der para apoiar financeiramente agora, só de você compartilhar esse episódio nas suas redes e avaliar a gente no seu tocador de podcast, já nos ajuda e muito. Dados esses recadinhos iniciais, bora lá pro episódio de hoje. Quando alguém assina um trabalho de arte, ou quando nós colocamos créditos numa referência a um trabalho de arte, a gente faz isso porque compreende que aquele trabalho possui uma autoria. Pode ser uma fotografia, um vídeo, a imagem de uma pintura, um desenho, uma canção, uma música, um filme, uma escultura, ou uma performance, uma proposta de ação para ser executada pelo público, um projeto de intervenção no espaço, que foi executado por vários tipos de trabalhadores e trabalhadoras, um poema, uma narrativa de ficção, uma instalação e por aí vai. O tipo de trabalho não importa tanto assim nesse caso. Quando não colocamos a autoria, pode parecer que falta alguma coisa e pode apontar para problemas que vão desde o desrespeito com artistas e criadores de conteúdo até conflitos legais. Existe um mundo de complicações quando o assunto é autoria, mas a gente não vai entrar nessas partes aqui nesse episódio. Hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre o processo de criação e tentar entender o que significa a autoria em algumas situações em que isso não seria tão óbvio quanto parece. Quando a gente usa o termo criador, pode haver uma tendência, um senso comum, de que criar um trabalho de arte é sempre algo individual e fruto de uma
inspiração quase divina. Não é difícil imaginar a ideia de uma pintura, um desenho, ou uma performance, ou um projeto de instalação, imaginar que elas surgem da mente e da vontade de um indivíduo dotado de alguma capacidade especial que nós chamamos de artista. Embora exista autoria e pesquisas individuais, os processos de criação em arte raramente acontecem assim. Talvez fosse até mais justo falar em processo de construção. Só que isso ia complicar as buscas do Google, então vamos ficar com o processo de criação mesmo e conversar um pouco sobre autoria individual e autoria compartilhada. Tio, a gente já lidou com os dois tipos de autoria. A gente sempre lida com os dois tipos de autoria, né? Os dois tipos têm históricos diferentes, assim, e eles se diferenciam, obviamente, não só pela quantidade de pessoas envolvidas no processo de criação, mas também por como esse processo de criação se dá. A gente pensar na autoria individual, ela costuma ser mais simples, né? Costuma ser mais simples a gente imaginar essa cena de que alguém, um artista sozinho, pessoa solitária, teve uma ideia, colocou essa ideia no papel, colocou essa ideia numa tela. Agora, o caminho entre você começar aliás, vou dar até 2 passos atrás. O caminho até você chegar a ter a possibilidade de conceber um trabalho de arte, você saber que você é capaz de realizar aquilo, ele não é um caminho individual. Ele não é uma jornada individual. A gente depende da relação com outras pessoas, da relação de muita gente, para que a gente abra a possibilidade de construir um trabalho de arte, independente da categoria. Isso era uma coisa que, enquanto você estava começando a falar, eu já estava pensando que essa questão da autoria, pra gente, ela, lógico, está em constante mudança, a gente tem um panorama mais atual, pensando em questão de legislação, como se disse no começo, mas quando eu volto para a minha formação anterior, né, graduação, mestrado, como medievalista, eu lembro muito das imagens medievais em que a gente tinha um fazer, alguém que executa, que elabora, né, dá forma aquele material, aquilo que depois a gente vai começar a falar, né, como obra de arte no sentido de museu, como objeto histórico, mas não levava o nome do sujeito que fazia, no sentido de dar a forma. Muitas vezes a gente tinha até inscrições nas esculturas religiosas, pensando, lógico, no Ocidente medieval, né, principalmente francês, escrito fulano me fez, né, não sei quem me fez, porque você tinha aquele que fazia, mas ele não era exatamente aquele que tinha a voz da autoria, né? Às vezes até a própria imagem pedia para ser feita, e ela dava esse crédito a esse sujeito. Era o máximo que a gente chegava de uma relação do fazer de uma autoria, né, durante o medievo. Mas mesmo assim também era muito raro. Geralmente era você ter uma encomenda que tinha uma pessoa que pensava aquilo, e você tinha um pensar no sentido mais amplo, né, das normativas, de como que faria uma pintura, uma escultura religiosa, e ao mesmo tempo você ter aquele que executa, mas que não dá um nome, mas principalmente aquele que permite que aquilo aconteça, que seria o lado religioso, uma espiritualidade que é de fato aquela que faz. A autoria de todas as imagens cristãs durante a Idade Média eram divinas, né? Então, mesmo a questão da autoria, ela tem uma longa história para se tornar, de fato, algo mais palpável hoje, né, nesse sentido. Acho que quando a gente pensa nos manuscritos religiosos, talvez isso até fique mais nítido nessa questão da autoria divina, porque, bom, diversos manuscritos eles vão ter o crédito de qual foi o copista que fez aquele manuscrito, ou de qual escritório ele veio, para quem encomendou aquilo. Você tem diversos tipos de autoria ali, mas nenhuma dessas autorias é a autoria do texto religioso. Então você tem uma autoria, você pensa naquele manuscrito medieval, que a gente vai entender esse manuscrito como um trabalho de arte, um documento histórico, mas também detentor de características de um trabalho de arte, e você tem a autoria de quem manufaturou aquele manuscrito, e ao manufaturar aquele manuscrito, concebeu ele como um objeto de uma maneira que outra pessoa não faria. Essa pessoa ela vai ter uma autoria. Só que
ela não é autora de uma série de outros conteúdos que eles fazem parte daquele objeto. Tanto que a gente fala de um objeto que ele... a gente nem usa a palavra exatamente, né, autoria, mas ele é feito não só por várias mãos, mas por um contexto. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar essa ideia do fazer, da encomenda, é o contexto de encomenda. Então, vai desde o rei, talvez, que encomendou esse manuscrito, se ele, né, foi encomendado por um rei ou por um bispo, alguma coisa assim. Pensar que não vai ter os nomes das pessoas que manufaturaram, como você disse, mas você vai precisar de ter uma pessoa que vai esticar a pele para ela se tornar um pergaminho, por exemplo, né? Todo esse processo, ele é um processo longo e de várias mãos. A pessoa que ela ilumina, que ela coloca cor e luz no manuscrito, ela não é a mesma. Em geral, claro, não dá para a gente generalizar, mas em geral, ela não é a mesma que vai fazer esse processo de estiramento, de esticar a pele. Ela não vai ser a mesma que vai cuidar e alimentar de um animal para que ele tenha uma alimentação adequada para que essa pele seja mais rica possível, mais adequada possível para se fazer um manuscrito. Então, é toda uma longa cadeia de contextos, né? Que quanto mais você vai expandindo, você vai observando que esse contexto, ele é complexo, né? Você não surge um objeto histórico sozinho, só por um fazer, né? A finalização de um produto. Um produto histórico, ele significa que ele tem não só uma história no sentido mais restrito, mas ele também é um objeto cultural. E nesse sentido, ele está em contato, ele está em modificação, em construção constante, né, dentro desse processo, até mesmo depois que ele já se tornou um produto, né? Se a gente for pensar em manuscritos que foram retirados das páginas, dos folhos, e depois eles foram costurados em outros manuscritos, porque, né, comercializava-se páginas soltas depois de um tempo, quando o valor do texto religioso em si, ele perde, né, um pouco da sua referência, e ele vai ser comercializado em alguns cantos, e você vai encontrar livros distintos no mesmo livro, você, né, recorta e cola, tá ali tudo junto. Quer dizer, você tem um refazer o tempo todo, né, dessa matéria. Você tem razão, Tive, assim, a gente não falou de nome ainda, porque a gente se ateve a gente tá se atendo aqui num contexto histórico antes, né? Acho que pra gente entender como que surge a ideia de nome, a gente pode pensar até em algumas coisas que a gente confundia com nomes, assim. A Fabiana tá falando dessa produção, que ela é uma produção a várias mãos, no fim das contas, e que ela atravessa a história modificando esse objeto a várias mãos também. Se alguém já encontrou num livro de história da arte, num livro de história, o crédito de alguma pintura medieval, ou do início do Renascimento mesmo, e encontrou lá mestre alguma coisa, sabe, mestre e um nome estranho em alemão, mestre e um nome estranho em algum idioma que você não sabe, normalmente aquilo não era o nome de uma pessoa, era o nome de uma cidade. E naquela cidade havia uma oficina que produzia trabalhos que tem aquelas características. Através das características formais, de documentos que falam de encomenda, você consegue identificar se um trabalho ele foi encomendado de uma oficina de tal cidade e se ele possui as características para fazer parte de um conjunto que provavelmente foi feito a partir do trabalho de alguns artistas, talvez atravessou até gerações. Numa oficina as pessoas aprendiam a utilizar tais técnicas, desenvolviam um tal estilo e os trabalhos que saem daquela oficina ficam reconhecidos, aquilo pode se estender para outras oficinas da cidade, e os trabalhos produzidos naquela época, naquela cidade, vão ser os trabalhos colocados com autoria como mestre tal. Poderia ser mestre São Paulo, por exemplo, mestre Curitiba, mestre Belo Horizonte, mestre Vitória. E são as oficinas daquela cidade que produziam aquele tipo de trabalho. Então, a partir daí, a gente já tem, de certa maneira, um nome, mas não é o nome da pessoa que fez. Então a gente ainda está bem distante dessa concepção de autor-criador que a gente tem. E isso é de certa maneira, uma herança que a gente tem um pouco da Renascença. Muita gente já repete aquela frase conhecida do Leonardo da Vinci, que a arte é coisa mental. Essa frase ela pode ser analisada de diversas maneiras. Uma das informações que é importante ter quando a gente pensa nessa frase é que durante o desenvolvimento de uma renascença baseada em tratados antigos, tratados clássicos, no século XV, e depois de um final de renascença no século XVI, a gente observa o desenvolvimento o crescimento de uma ideia de que a nossa capacidade
intelectual, ela seria aquilo que mais nos aproxima do divino, seria aquilo que nos diferencia do restante da criação, e exibir, apresentar a maneira como nós pensamos, a maneira como nós projetamos a realização de uma obra, a construção de alguma coisa, seria um elogio ao divino. Seria exibir a conexão que o ser humano tem como imagem e semelhança de Deus. Então, quando o artista fala que a arte é coisa mental, porque coisa mental é aquilo que nos liga ao divino. E se você perceber essa conexão entre o divino e o artista, você entende por que o artista começa a ser chamado de criador. Porque quando você executa a coisa mental, você se aproxima do divino. Então o artista começa a se colocar de certa maneira ali numa proximidade até perigosa, pensando na época, no poder da igreja e no modo como você poderia entender algo como herético ou não. Seria perigoso nesse sentido, uma proximidade muito grande com o divino, com aquele que cria. Daí pra frente a gente fala muito de criador, e o artista ele aparece como um indivíduo criador, como um indivíduo que está tão próximo do divino e muito especial também. Eu estava pensando dessa relação da criação, do divino, né, de como que existe essa herança muito forte dentro da história da arte, enfim, de origem europeia, todo esse discurso, essa narrativa, né. E aí eu lembrei da questão da palavra invenção, né, da relação entre criação e invenção, como que isso durante muito tempo dentro da teoria da arte, pensando, eu estou tentando sair do medievo, né, mas quando a gente fala de autoria eu acabo voltando muito, porque essa relação da invenção desse, como você estava dizendo, né, o renascimento, às vezes a gente tira como se ele tivesse completamente desconexo dessa relação com o medievo, mas está ali muito próximo, né, de acontecimentos e de modos ainda de gestão de pensamento, né, muita coisa, lógico, se modifica, mas ela não é da noite para o dia, não é tão rápida assim, e a questão da invenção era um dos termos, da criação era um dos termos que já vinha sendo trabalhado nos últimos 3 séculos, até, né, chegar ali entre o século XI e século XIV, mais ou menos, de uma forma mais intensa, né, se a gente for pensar em questões de retórica, de oratória, enfim, e como que essa palavra latina que é da invenção, que é a inventio, né, ela tem, na verdade, algo que é da criação, que é a criação de alguma coisa nova, ou pelo menos de alguma coisa que é diferente, mas também de inventário, né? Essa tensão entre você criar, mas ao mesmo tempo você está armazenando materiais que são diferentes. Então tem uma relação também muito forte com a ideia de memória. E aí essa expansão de você tem um nome, você tem algo que é da invenção, de tentar trazer cada vez mais para um sujeito que ele pensa, ele faz criar e surgir, mas ele está criando um inventário ao mesmo tempo, ele está se relacionando com aquilo. Opa, cachorro! Eu ouvi um cachorro. É, o cachorro do vizinho aqui de baixo. Mas isso se chama inventário, sabe? Invenção. Você tá falando no podcast, você tá ouvindo o cachorro, quando o cachorro latiu, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pros cachorros daqui que estão no chão. Né? Porque Nori tá deitada e Titi tá aqui super atento. E aí já começa, sabe, a disparar essas relações, porque você inventar, você criar, é aquilo de você tá naquele espaço e absorvendo aquilo que está ao redor, aquilo que a gente acha que é uma interferência, mas isso faz parte do armazenamento dessa ideia de invenção, e cada vez a gente vai percebendo dentro da história que, no mesmo sentido que a gente tem um aglutinar da ideia de invenção e criação em um sujeito, em uma autoria, em um nome, ao mesmo tempo tem a tensão do contexto em volta, né? Tem aquilo que é do envolver e de trazer uma certa diluição desse sujeito, né, para outras ações que não centram só nele. Mesmo que leve o nome dele, ainda assim tem outros pontos que estão ao redor, assim como dentro da invenção, que você cria algo novo, mas você, para criar algo novo, você vai precisar armazenar aquilo que é de diferentes materiais, né, diferentes coisas que se juntam para formar essa nova coisa. Isso, tio, é um outro ponto, assim. Mas a gente tem que juntar esses dois. Juntar a Fabiana falou de inventário. Importante a gente conseguir entender como que esse inventário do mundo, esse aglomerado de informações, ele começa a dialogar com uma outra coisa. E a gente faz um pequeno salto temporal aqui. E
a gente já está chegando no contemporâneo daqui a pouco, né? Nesse salto temporal agora é onde a gente consegue encontrar isso que você latiu aí, que é a diferença entre essa pessoa que trabalha com um inventário de informações, um conjunto de técnicas, um conjunto de tradições, que observa e em certa medida reproduz também, à medida que cria o mundo à sua volta, que a gente pode relacionar com um artista neoclássico, por exemplo, século XVIII, século XIX, e o outro lado dessa moeda do século XVIII, do século XIX, que é o artista romântico. E aí desse artista romântico é que a gente retira essa ideia de gênio. Esse sujeito que ele autorreflete, ele se volta para si mesmo e ele vai expor aquilo que provém de si. Isso traz pra gente essa concepção de gênio. O artista romântico, ele constrói trabalhos que eles representam o mundo, mas muito do que ele apresenta nos seus trabalhos supostamente vem da sua autorreflexão, vem de dentro dele. Então aí a gente tem uma nova camada nesse sentido de autoria. O artista que vai ser capaz de retirar algo de si e colocar esse algo de si em uma tela, em um desenho, em uma escultura, e a partir do momento em que ele faz isso, ele é um outro tipo de criador. Ele trabalhou com essa inspiração genial e ele produziu algo que veio dele. É um outro tipo de autor agora. E é o que no qual a gente muitas vezes pensa quando a gente imagina de modo mais estereotipado o trabalho de um artista. O artista que ele vai se concentrar, autorrefletir e colocar alguma coisa para fora. E esse vai ser o trabalho de arte. Eu estava tentando lembrar dessas relações, né, entre a questão do romantismo, como que isso vai se desenvolvendo em relação também aos salões de arte, né, porque os salões de arte eles vão ter um peso muito grande nesse sentido também da autoria, né, a crítica de arte entrando no meio, como que isso vai confluir para uma ideia do nome e do poder do autor também, não só na ideia da criação, né, no sentido de eu criei isto, de nomear, mas também no eu criei isto e olha, sabe, de expor e tornar isso público também, não só na comercialização, mas nessa circulação da obra, né, como que isso vai ser importante em relação a esses salões de arte, né? No fim das contas, a gente pode até usar a palavra competição para falar disso, porque a competição, ela passa a agregar mais uma camada ainda de significado à autoria, e nesse caso, uma competição que ela se desenvolve à medida em que um sistema, um mercado de arte, ele se transforma. A gente tinha mercado de arte, sempre teve mercado de arte, mas eles têm características diversas dependendo do lugar e da época em que você pega. Então, um mercado de arte que ele era baseado num mecenato é uma coisa, um mercado de arte que era baseado em encomenda é outra coisa, um mercado de arte que ele é baseado em uma formação profissional, uma exibição ao público, um agregar de valor através do renome, que é o que muitos desses artistas de salão precisavam, serem renomados, ele vai influenciar muito no modo como a arte moderna se constrói. Então, nesse desenvolvimento, nesse passar do século XVIII e do século XIX, a gente tem os salões de arte como a grande potência de exibição de arte na Europa, principalmente. E o conflito com esses salões de arte, que vai gerar a parte dele, é uma dos motivos da gente passar a ter arte moderna e artistas modernos, que eles entram em conflito com uma arte mais tradicional, com as belas artes. Ele vai modificar algumas coisas, mas manter outras. O sentido de competição, ele não desaparece. Então ele se mantém como um sentido de autoria. Os artistas fazem pesquisas que elas parecem ser individuais, produzem trabalhos que são assinados individualmente, e eles, dentro daquele mercado, agora com galerias e colecionadores, eles vão buscar o renome, vão buscar valorizar, agregar valor ao seu trabalho, principalmente numa produção de objetos estéticos. Isso é questionado dentro da própria arte moderna, na passagem para o século XX. Você vai ter artistas que formam já coletivos, que pensam trabalhos em conjunto, se a gente pensar nos dadaístas, nos surrealistas, que eles produziam certos tipos de experiência que não era possível ser assinada por uma só pessoa. Fazia parte ali de uma coletividade, de um produzir em conjunto, mas uma diferença. Esses artistas dadaístas e surrealistas, eles também produziam trabalhos que eles consideravam que mereciam uma assinatura individual. Então isso é questionado dentro da arte moderna e vai ter, de certa maneira, uma continuidade à medida em que a gente chega à arte contemporânea. Essa talvez vire uma das grandes questões aí dos anos 60 e 70, que é se perguntar se os trabalhos de arte, depois de serem tão pensados, a gente percebe que eles não são só um objeto, que eles não se preocupam só em produzir um objeto estético. Se tem mais alguma coisa ali
que a presença do público ela é muito importante para que o trabalho ele passe a ter significado, passe a ter sentido, e que o artista produzir pura e simplesmente com a intenção de ter um produto comercializável não vai ser suficiente para o mundo da arte. Você se pergunta, então peraí, qual é o papel do público para que esse trabalho ele tenha valor, ele tenha sentido e que ele exista? Qual é o papel do autor? E esse trabalho ele existe de modo independente do autor? Até que ponto o autor pode dizer que ele é autor de um trabalho que depende muito da colaboração e da participação do público para que ele possa existir como trabalho de arte? E é aí que a ideia de autoria compartilhada ela vira um emaranhado, né, de dúvidas e que a gente discute até hoje. Mas a ideia do compartilhado acho que vem justamente nesse sentido, né? Se você se torna compartilhado, um diálogo também, não só dentro da produção, mas do pensar, porque você continua com dúvidas, você continua questionando. Então, o estar junto nesse sentido, ele colabora muito, né? Eu estava lendo hoje, mais cedo, o livro Arte como Experiência, do Dewey, e ele fala justamente sobre essa relação de que você tem um sujeito que é o artista, né, que ele faz o produto artístico, ele tem aquela proposta, mas aquilo não se torna de fato uma obra de arte até que o sujeito, o outro, ele experiencia aquilo ali, né? Você tem uma relação que ela é do fazer, lógico, estou resumindo muito, mas você tem uma relação que ela é desse fazer, mas que você também precisa da experiência, não só do artista, mas do outro sujeito. E isso é algo que, lógico, para a construção de uma produção contemporânea vai ser essencial, mas quando a gente começa a pensar essas relações com o objeto, isso a gente consegue perceber de outras formas, né, em outros momentos também históricos. Só que, lógico, como um outro tipo de ferramenta. Quando você disse isso de ter esses agrupamentos, né, de artistas como os dadaístas, você não vai ter, muitas vezes, esse trabalho que ele vai levar um nome só, mas mesmo assim, dentro dessa ideia de um coletivo, ele também se identifica dentro dos manifestos. Você tem a assinatura, e a assinatura, durante muito tempo, ela se tornou um poder de autor e de autoria, né, e é algo que a gente viu passar dentro da história de diferentes formas, né, até o ponto de você ter só a assinatura como algo que já é ali um objeto artístico, né? Acho que dá para a gente conectar essas ideias em relação também à forma como que, vamos trazer para o Brasil, né, trazer mais para perto também, como que essas produções da década de 60 e 70 vão lidar com essa ideia do objeto, do sujeito que faz essa proposta artística, que é o artista, mas ao mesmo tempo que precisa desse outro sujeito, que é esse que eu estava falando, que experiencia, né? Que ele já não é mais um espectador que está ali contemplando aquela obra, mas que ele tem uma participação que ele é muito mais ativa, mesmo quando ele não atende o chamado de um artista numa proposição contemporânea, por exemplo, se a gente for pensar num trabalho que te pede para tirar os sapatos e pisar em um monte de britas, né, de pedras, e você não tira os sapatos, mas de você estar naquele espaço, você observar aquelas relações sociais que se constroem ao redor daquela cena, isso já te faz como parte dessa produção. Dá para pensar que é um dos exemplos mais didáticos que a gente tem, né? A gente já citou isso como exemplo algumas vezes aqui, que são os bichos da Lygia Clark. Os bichos da Lygia Clark, eles funcionam como um trabalho de arte quando são manuseados. Então, se eles não forem manuseados, eles são um monte de placa de metal com dobradiça. E é isso. O que faz o bicho ser um trabalho de arte é a experiência do manuseio. Então, nesse sentido, não adiantaria a Lygia Clark terminar um trabalho daquele, mesmo, ela pode ter feito com as mãos dela, ela terminou aquele trabalho, ele está lá em cima de um pedestal. Ele ainda não é o trabalho de arte que ela propôs. Então, ele precisa ser manuseado. Nesse sentido, o público colabora para que o trabalho de arte exista, mas a ideia original ainda é da Lygia Clark. Então a gente tem aí um tipo de criação do trabalho de arte, que ele é uma criação com colaboração, mas até esse momento o público ele não interferiu na autoria. A ideia original, a proposta original é da Lygia Clark. E aí vem essa palavra que ela é importante para a gente começar a usar quando a gente fala de trabalho de arte contemporânea. Proposta.
Porque muitas vezes o artista propõe algo que pode vir a ser um trabalho de arte. Depois que ele propõe, para que o trabalho de arte aconteça, ele vai precisar de algumas condições. Então, não necessariamente o trabalho de arte sai da cabeça do artista e pronto, ele está feito. Não é isso. Para que ele exista, ele vai precisar de mais algumas coisas. E se essas algumas coisas não acontecerem, o trabalho de arte não acontece também. Mas essa relação de colaboração, de autoria, e a gente está falando de um campo artístico, né, como o Rodrigo estava falando antes, dessa colaboração que ela acontece no campo da produção contemporânea, mas isso a gente também percebe muito dentro de produção de texto, né? Estava pensando na ideia de tradução, como que eu tenho trabalhado muito com literatura infantil, que é a minha pesquisa de doutorado, e tem alguns trabalhos que vão falar justamente do importante papel do tradutor, porque o tradutor, dentro da literatura infantil, ele vai ter que captar, muitas vezes, algo que é de uma singularidade daquela expressão da frase, que faz todo sentido dentro daquele conjunto, que muitas vezes é um conjunto reduzido de palavras, mas que exige uma atenção muito grande da conexão entre as palavras e as imagens. E o tradutor, ele não vai traduzir só o texto, ele vai ter que ter essa conexão com a imagem para poder fazer a tradução de um todo, né? E para esse livro ele se tornar um livro em uma outra língua e ele conseguir funcionar como um livro, de fato, como ele foi concebido inicialmente, ele vai precisar de todo esse trabalho conjunto, né? E que não vai ser só feito pelo tradutor, mas o editor vai estar junto, o revisor vai estar junto, né? Para que esse livro comece a acontecer de fato. Teve um livro que eu estava lendo agora, da Nikolaeva, não lembro agora a autora, mas ela falava muito disso, de que o tradutor, ela se questiona, o tradutor, ele é um segundo autor quando esse livro é traduzido, porque muitos dos livros infantis, principalmente no começo do mercado editorial voltado para o livro infantil, eles foram traduzidos de modo muito errado, que tornaram errado nesse sentido, né, de transformar aquele objeto em um outro objeto. A leitura, ela se torna outra dentro de outra língua, né, e se distanciou muito do original, ao ponto de você perceber que parecem, de fato, dois livros distintos. Então, a gente vai ter uma herança de livros que vieram de uma raiz de um livro original, assim como acontecia com manuscritos medievais. Você tinha uma raiz original, teve uma cópia, uma tradução, e dessa tradução vieram outras famílias de livros que já estão cada vez mais distantes daquele primeiro. E que isso não é necessariamente um problema, né? Mas você tem a criação de um inventário, né, que tem uma relação ali próxima, mas que começa a se perder de vista dessa questão da autoria. Uma questão, lógico, de mercado, de nome, de capa, continua sendo o mesmo autor, mas se questiona muitas vezes de livros que foram publicados nesse século XIX, que agora, né, estão sendo traduzidos ainda, o quão longe eles estão desse início, desse primeiro livro, e se eles já são considerados um outro livro. Então a questão da autoria, ela realmente não é simples, né? Não é simples se a gente pensar no trabalho de edição. Você falou do trabalho do tradutor. Pensar no trabalho de edição, muitas vezes ele coloca isso também. Às vezes quem edita um livro, vamos pensar em literatura mesmo, vai editar uma narrativa e vai modificar muito daquela narrativa, vai fazer essas propostas para quem vai assinar como autor, como autora. Vai fazer as propostas de edição. E às vezes o material, que era o material original, ele vai passar por tantas mudanças na mão de editores que ele se transforma sim numa outra coisa. E muitas vezes é essa outra coisa que a gente consome como leitor. Agora, tem umas distinções que é importante serem feitas, assim. Até que ponto a ideia original ela se mantém? Vamos transpor esse termo que eu usei agora há pouco, proposta, para a literatura. Até que ponto a proposta ela continua, a proposta se mantém ou a proposta é modificada? Se a ideia original ela se mantém, a autoria se justifica. Quando a ideia original foi modificada por uma outra pessoa, então você tem uma nova proposta, você tem uma nova ideia, você tem um novo trabalho. Nem sempre é justo que ele vá se manter com o nome de quem deu o pontapé inicial, quando o resto do jogo foi totalmente diferente. E existem propostas que a gente não consegue identificar se ela veio de uma só cabeça, porque isso pode não ter acontecido. Então muitas vezes a gente tem ideias, a gente constrói propostas em diálogo, em conversas. Na medida em que a gente conversa, não há nenhuma proposta. Daquela conversa surge uma proposta.
Quando isso acontece, a gente tem uma autoria compartilhada. E aí não dá para imaginar isso do mesmo modo como a gente imaginaria que uma pintura é feita, que um desenho é feito. Não é simplesmente você colocar um papel diante de duas pessoas, elas começam a desenhar ao mesmo tempo e no final você tem um desenho. Exatamente isso. Porque ali nesse caso, você teria o desenho surge à medida em que as pessoas desenham. Num diálogo, a proposta vai surgir daquele diálogo. Mas o que vai ser o trabalho, ele é muito posterior. O trabalho ele ainda vai acontecer. E ele pode envolver outras mãos, pode envolver outras pessoas, pode envolver outras interferências. Então, digamos que no diálogo entre 2, 3 pessoas, a gente tem uma ideia de como construir, de um princípio de instalação. A gente conversou e a gente teve uma ideia original, a gente começou a imaginar como que vai ser uma instalação, mas a gente nem sabe exatamente como que aquilo vai ser ainda. A gente só chegou à conclusão de que naquele diálogo alguma coisa ali é interessante. A partir disso, então, a gente tem uma autoria compartilhada. 3 pessoas conversaram, tiveram uma ideia e dali vai surgir uma instalação, mas ela não surgiu ainda. Para ela surgir, muito mais gente pode ter que se envolver. As pessoas que vão fabricar os materiais, se tiverem materiais para serem fabricados sob encomenda, alguém pode ter que construir um projeto técnico e talvez não seja nenhuma dessas 3 pessoas que construíram a proposta. Elas propuseram que algo fosse feito. Esse algo que vai ser feito e vai se tornar um trabalho de arte vai envolver mais gente, mas a autoria ainda vai ser daquelas 3 pessoas e é uma autoria compartilhada. Não dá para identificar qual das 3 pessoas, não foi nenhuma das 3 pessoas que pensou primeiro e falou para as outras, vocês concordam com isso? Não, nenhuma das 3 pessoas sabia que aquela proposta ia acontecer. Ela surgiu no diálogo. Isso é difícil de lidar com isso muitas vezes, porque em algum momento aquele diálogo ele vai se transformar em outra coisa, aquela proposta vai agregar novas características e nem sempre aquelas pessoas que tiveram a ideia original vão continuar a concordar com os caminhos que ela tomou. Então trabalhar com autoria compartilhada é algo complicado, é algo muito complexo e precisa já ter um esclarecimento desde o início para que isso não se torne uma briga de egos, por exemplo. Você falou briga de egos, eu já pensei, nossa, isso tá parecendo muito descrição de relacionamento. Mas é um pouco, porque você tá entrando em diálogo e é um diálogo que ele faz surgir a proposta, mas ele precisa continuar acontecendo para continuar atualizando os termos daquela proposta, daquilo que vai acontecendo dentro desse processo. Porque senão a gente tem uma autoria que ela é compartilhada, mas chega em determinado momento em que começa a pender para um dos lados. Né? Relações, elas têm esse problema, né? De exigir que o diálogo ele seja constante, ou que pelo menos ele seja um constante sem ser uma sobrecarga. Tem até uma... Nem sempre os relacionamentos entre artistas, entre criadores, eles vão ser tão longevos quanto os trabalhos. Às vezes os artistas propõem trabalhos de artes que eles vão ter continuidade e vão para diante. E nesse sentido, super vale essa metáfora, essa analogia, né, de um relacionamento, porque os artistas estão ali num grupo, num coletivo, e eles vão construir propostas em diálogos, e daquelas propostas surge um filhote. E aquele filhote vai ganhar vida. E ele vai passar a ter uma identidade à medida em que ele se relaciona com pessoas de fora daquela família, daquele relacionamento. Ele vai se relacionar com os coleguinhas dele. E à medida que ele se relaciona com os coleguinhas dele, aquele filhote ganha uma outra identidade, ganha um outro peso, vira uma outra coisa. Foge ao controle. Vai sempre fugir ao controle. A gente joga o trabalho no mundo, ele foge ao controle. E aquela relação produtiva entre aqueles artistas que fizeram a proposta inicial, que gerou o filhote, ela pode acabar. Ela pode tomar rumos diferentes. E é muito incerto o que vai acontecer com o trabalho de arte. Um exemplo que ainda acontece agora, tem 2 artistas argentinos que eles são bem conhecidos. Uma delas, mais conhecida ainda, eles trabalharam nos anos 60 juntos. São a Marta Menuhin e o Rubens Santatonin. Os 2 eles trabalharam juntos e em diálogo eles construíram uma proposta de instalação que é muito relevante para a história da arte contemporânea na América Latina, na Argentina em especial, obviamente, e que ela tem reedições. No ano passado, essa instalação teve uma reedição, se eu não me engano, no MoMA, em Nova York, que é a Menessunda. É uma instalação multissensorial e multimídia. Ela apareceu a partir dos diálogos desses 2 artistas contemporâneos quando eles eram jovens na década de 60. Só que no meio desse caminho, a Marta Menuhin ela se tornou mais famosa, mais renomada, muito mais conhecida, e o Rubens Santatonin nem tanto. Ele decidiu lidar com outras coisas, ele foi produzir outros tipos de trabalho, e o Menessunda ficou conhecido como um trabalho
da Martha Menuhin. E ninguém se lembra do nome dele. Ele estava na proposta inicial. O trabalho também virou outras coisas. Ela começou a agregar outros elementos e você encontra essa rixa dentro de livros de história da arte. Eu não sei se pessoalmente eles se importaram com isso, mas ele é um exemplo de um trabalho que virou outra coisa. Aquele início, lá na década de 60, é difícil de identificar. Quem foi que deu cada ideia? Isso não é relevante. O Santo Antônio tinha algumas propostas, a Martha Menuhin tinha outras propostas, eles foram juntando-as junto com uma curadoria e surgiu uma grande instalação. Dali para diante, quem abraçou mais os caminhos dessa instalação e levou a sua carreira naquele sentido foi a Martha Menuhin também. Então, historicamente, você consegue encontrar algum sentido. Embora seja sempre estranho, muita gente vai estudar a história da arte e vai se perguntar isso, pô, mas esse trabalho aqui não é só dessa artista, tinha mais gente envolvido, mas ela ficou famosa, e quase como se ter ficado famoso fosse um descrédito para que a pessoa seja reconhecida por aquele trabalho, como se ela não tivesse feito nenhum outro, assim. Mas é um caso de como que isso, às vezes, historicamente é difícil de tratar, e quando isso está acontecendo com a gente, como artista, mais complicado ainda. Você trabalha ali com alguns artistas, propõe algumas ideias, aquilo vira um trabalho de arte, e depois talvez você não se ligue mais àquele trabalho. Talvez você devesse abrir mão daquele filhote e deixar a coisa seguir. Talvez a outra pessoa do grupo tenha tido mais identificação com ele, aquilo tenha mais relevância para a carreira daquela pessoa e não para você. Isso pode acontecer. Então tem um exercício enorme de apego e desapego aí quando a gente trabalha com autoria compartilhada. E pensando também que quando a gente vê dentro da história da arte, né, essas teoria acontecendo, essa história sendo contada, muitas vezes a gente está pensando em conjuntos, né? Então, dentro de uma linha narrativa que fala sobre a Menuhin, esse trabalho ele ganha uma força muito grande, mas quando a gente vai ver todo o trabalho da outra pessoa, você vê que não está tão forte assim, então você exclui dentro daquela narrativa. Não é que não fez parte, mas para analisar o trabalho, o caminho que ele tomou, esse trabalho inicial ele já não teve tanta importância. Isso acontece porque a gente está pensando em narrativas. Né? Dentro de uma narrativa a gente faz escolhas e a coisa não é assim tão simples. Então, quando você falou, né? Eu tô gaguejando porque a Nori tá do meu lado. Nori, ela tá muito ciúme porque o Titi é podcaster, entendeu? E ela não tá entendendo. Ela não tá entendendo por que ela não pode ser podcast. Você é uma cachorra gamer, você não tá entendendo. Meu Deus do céu, o que eu tava falando? Dessa questão da narrativa, né? Porque se a gente está pensando todas as relações que envolvem uma produção artística, a gente tem os vários lados do mesmo, né, que formam esse contexto. Então, realmente não é simples assim. E aí, pensando também como uma pessoa que trabalha, enfim, é até difícil às vezes a gente definir essas coisas, mas como uma artista, a questão do ego, ela acontece o tempo todo, né? Você ter que aprender a lidar com isso. O desapego, ele é complicado, muitas vezes porque ele está ligado a relações de memória. Aquele trabalho talvez já não faz mais parte da sua linha de trabalho atual, mas ele foi importante dentro da sua memória afetiva, e você ainda tem um apego emocional muito forte com ele. Mas as coisas, elas vão acontecendo, né? Saber lidar com memória é uma coisa que não é realmente simples. Eu fico lembrando de uma exposição que você fez, Rodrigo, que foi a Grande Justificativa, né? Foi a sua primeira individual. E eu tenho memória tão forte dessa exposição. Ontem eu estava limpando, né, a biblioteca aqui, tem um catálogo da exposição. E sabe quando dá aqueles relâmpagos assim, de confundir-se, né? De achar que a exposição também era minha. Porque não é exatamente lógico. Aí agora a gente está falando de uma relação que ela já não é de uma autoria compartilhada nesse sentido, né? Porque era uma produção que é sua. Mas quando a memória ela entra no meio, né? E aí pensando que a história ela não é neutra, ela é escrita por sujeitos, ela é uma escolha narrativa também, uma escolha de ferramentas, essas coisas se misturam. Então, aquilo que você falou, quando você ter que estudar uma produção que ela é feita de uma autoria compartilhada, ela vai guardar essa série de contradições, porque muitas vezes ela também sofre a ação do tempo, dentro do seu próprio entendimento, né, do entendimento sobre aquela produção. É isso que, pensando que
Vai parecer injusto eu falar isso, porque artista não ganha dinheiro, a maioria dos artistas não ganha dinheiro. Então quando eu falar o que eu vou falar agora, pode parecer até um pouco ofensivo. Então, quem ouvir, segura alguns segundos pra compreender o que eu vou dizer depois, assim. Mas eu acredito que a gente supervaloriza muito a ideia original. A gente supervaloriza, e eu não tô pensando no artista independente que tá morrendo de fome, que não consegue viver da sua arte. Tô pensando nesse artista. Tô pensando no artista que vira grife, porque a gente não realiza exposições de arte e trabalhos que eles crescem de modo individual. Muitas vezes uma ideia original, uma proposta original, ela é fundamental, ela tá ali, ela fundou aquele trabalho, só que para ele acontecer, e as diversas características interessantes que ele vai ter, elas são um agregar de outros conhecimentos do trabalho de outros profissionais. Então muitas vezes uma exposição ela não vai ter o mesmo tom e o mesmo efeito, não vai funcionar do mesmo jeito, sem ter um texto curatorial bem escrito, sem ter uma produção gráfica bem feita, sem ter uma equipe de montagem que seja eficiente, sem ter soluções de momento que elas acontecem além do pensamento do artista. O artista não saberia como solucionar aquilo. Então a ideia original ela é fundamental, mas sem o resto aquilo não vai acontecer. E isso não significa que essas outras pessoas elas precisam assinar aquele trabalho como artistas também. Precisa que a gente valorize o trabalho desses outros profissionais. Precisa que a gente entenda que o artista ele não está numa posição superior, divina, que o diferencia de quem escreveu o texto crítico, de quem escreveu o texto de catálogo, de quem montou a exposição, de quem pensou o trabalho educativo de uma galeria ou de um museu. Esse artista ele não está acima dessas pessoas. Ele produz coletivamente, você tem um sistema de produção que para ele funcionar, todas essas pessoas têm que ter valorizadas. Isso acho que é importante até dizer hoje, no momento em que profissionais da educação, por exemplo, eles são demitidos de museus por conta do fechamento das portas. Os primeiros profissionais que vão ser demitidos são os educadores e educadoras. Sem ele não tem. Sem educador e educadora não tem acesso à arte contemporânea. Não tem exposição de museu e galeria eficiente se você não tiver um arte educador, uma arte educadora. Algo que o campo artístico ele lucraria muito se ele encontrasse também um pouco mais, de modo um pouco mais profundo, algumas questões que elas vêm do campo de pesquisa da história, seria justamente o modo como se lida com a ideia de processo, né, desse apresentar-se novamente. Porque quando a gente fala em história, você não consegue retomar o passado, né? A gente já falou um pouco disso também em outros episódios, né? Mas você não consegue voltar ao passado e trazer esse passado para o presente de uma forma objetiva, intacta, como se isso fosse possível. A gente vê o passado a partir do presente. Se a gente pensa nesse sentido, uma produção artística, toda nova exposição dessa mesma obra, dessa mesma proposta, ela é uma nova exposição, ela muitas vezes pode até mesmo ser uma nova proposta, que é como você está dizendo, né? A gente tem essa ideia original, mas a depender de que museu vai ser, que espaço expositivo, se vai ser espaço público, quem vai estar envolvido, que profissionais, que público, com pandemia ou sem pandemia, né? A gente tem uma série de questões ao redor que elas são do tempo presente. E isso eu acho que seria muito lucrativo para o campo artístico, para os artistas começarem a pensar a sua produção dentro de uma ideia de história, não naquele sentido da grande história, das grandes narrativas, dos grandes heróis, que ainda infelizmente é muito como a produção artística ainda está arraigada, né? Seja pensando na questão lucrativa ou de uma afirmação do eu, mas de pensar ela como como o próprio objeto histórico, que ele vai continuar acontecendo, e é como aquilo que a gente estava falando desse relacionamento, vai fugir do controle. E esse fugir do controle não é uma coisa ruim, né, e não necessariamente vai ser uma coisa boa, mas a gente está pensando em questões que vão ser diferentes, de você ver aquilo acontecer numa outra formação e sentir um prazer de que aquela outra pessoa está levando à frente o seu trabalho, que era uma proposta inicial, e que ele está se desmembrando em outras coisas, tá se desdobrando, ele está vivendo, e esse valorizar, essa palavra, né, que ela bate tão forte para a gente hoje ainda, desse valorizar, do incorporar, de trazer algo para perto de si, vai ganhar uma força muito grande, porque a gente vai ter uma nova produção, que é um objeto histórico que está acontecendo no presente, e que a gente vai ter essas novas pessoas envolvidas, que seja pensando em autoria ou não, mas que são pessoas que estão dando novo corpo a essa produção, né? É um novo corpo presente. E como que isso vai fazer muita diferença, né? Isso entra em conflito com essa ideia, como você disse, do ego, né?
Tio, eu acho que vale a pena a gente falar assim disso também, que até já puxando aqui mais pro final do programa, né? A gente já tá com 1 hora e pouco de gravação. Bom, a gente iniciou um projeto em 2012 com alguns objetivos, isso conecta até um pouco com o que a Fabiana estava falando, de que trabalhos de arte tem um rastro histórico, a gente precisa considerar esse rastro que o trabalho tem. A gente iniciou um projeto em 2012, que é esse site onde está presente o Não Pode Tocar Hoje, que é o Nota Manuscrita. E o Nota Manuscrita passou por uma série de transformações como projeto. Da maneira como a gente lidava com a autoria dentro do Nota Manuscrita antes, para a maneira como a gente lida com a autoria hoje, pensando em outras pessoas que passaram a colaborar com a gente e também nos caminhos que a gente trilhou em pesquisa e em produção, a gente, em cada projeto que a gente está coletivamente, de modo compartilhado, a gente precisa sempre ser atento para considerar o que é que a gente produz agora e como é a produção que a gente faz agora, porque ela não é estática, né? Não é estanque. Então, se a gente começou o Nota Manuscrita em 2012 como um mecanismo para poder agregar notas de pesquisa, a gente começou com pesquisa acadêmica, então na medida em que a gente pesquisava, lia material, produzia notas, produzia fechamentos, artigos, anotações, a gente disponibilizava de imediato aquilo que a gente fazia publicamente dentro de um blog. Daquelas notas, daqueles processos que muitas vezes a gente não sabia de quem que veio, se veio da Fabiana ou se veio de mim, a gente reuniu uma série de materiais. Às vezes a gente publicava um artigo individual, a maioria dos artigos eles eram em conjunto, e isso estava sempre disponível no Nota, com a intenção de que quem acessasse pudesse compreender que um artigo acadêmico ele não existe só como aquela peça, aquele texto que normalmente é acessado. Existe toda uma cadeia de pesquisa que envolve aquilo e que muitas vezes não é linear. Então o blog também nunca foi linear, dava para circular através de links importantes ali para saber por quais documentos e quais microprocessos que a gente passou para poder chegar àquele artigo, por exemplo, ou aquela instalação, ou aquela ilustração, ou aquele vídeo, ou aquele conto. Isso tudo precisava de uma certa conexão. Isso serviu muito também para o nosso processo, para a gente compreender como que a gente pesquisava, como que a gente produzia, a gente conseguir ter uma ferramenta que nos auxiliasse a organizar o nosso processo de criação. E assim ele surge, mas ele se transforma. E hoje a gente tem o Nota Manuscrita como uma casa do Não Pode Tocar e dos desdobramentos do Não Pode Tocar também, e além da colaboração de outras pessoas, né? Vira outra coisa, porque a gente toma outros caminhos. Então, em alguns casos, a gente já tinha a autoria indicada de alguns textos. Muitos textos, para quem for acessar o Nota Manuscrita hoje, muitos textos anteriores a 2018, eles não têm autoria. Você acessa e você não sabe quem escreveu, muitas vezes porque a gente mesmo não vai nem se lembrar de quem escreveu cada texto. Pegava os textos, pegava notas, anotações, compartilhava um com o outro e alguém juntava uma peça com outra peça, com um pouco alguém revisava, alguém inseria uma referência, e é tanta coisa que a gente não via por que se preocupar com quem escrevia esse ou aquele texto. Essa é uma sensibilidade que a gente tem que ter no momento de trabalhar com autoria individual ou compartilhada. O que você faz que você acredita que merece a sua assinatura e o que você faz que merece mais ser apresentado como algo coletivo, em que a autoria não importa tanto aquilo. Importa que o público acesse aquele texto, aquele trabalho e que construa uma relação com ele. Sabe? É muito... Isso é uma questão de sutileza, de sensibilidade também, de compromisso com o processo criativo. Cada pessoa que inicia um processo criativo, um processo de pesquisa, tem que ter um compromisso pessoal com aquilo. Do contrário, o que você vai fazer é só entrar em uma linha de produção fria e um pouco difícil pensar produção de arte, pesquisa em arte como algo frio, como se não fosse feito por pessoas, né? Ainda bem que você falou o merecimento como o merecer, não no sentido contrário do desmerecer, né? Porque você ter essa autoria, ela vai ser merecida no sentido, né, de o que você quer diferenciar, porque não faz parte daquele núcleo daquilo que é compartilhado, porque tem coisas que a gente está produzindo e que talvez não faça tanto sentido dentro desse compartilhamento, né? Mas que... Calma aí, Titi. Mas que essa relação com a ideia de que produções artísticas elas são feitas por pessoas, produções que elas são acadêmicas, que elas são de pesquisa, que elas, enfim, tudo que é produzido por pessoas.
e não por pessoas no sentido unitário, ou mais de um, ou compartilhado em si, mas que você tem algo que é de uma pessoalidade ali no meio. E como que você vai lidar com isso? Acho que o Nota surgiu muito também nesse sentido de compreender que o interessante também para a gente sempre foi muito o produzir e se divertir com aquilo. Então era o pontapé inicial de um texto, aí o outro vai lá, Rodrigo vai lá, faz umas anotações do meu texto, eu retomo aquele texto, às vezes a gente esquecia do texto, ficava, sei lá, meses parado aquele texto e voltava, e de quem já era aquele texto? Já não sei. E essa não era a questão de fato, era aquilo de você dar corpo a alguma coisa e incorporar essas várias autorias junto. E eu acho que isso também foi muito para dentro da produção artística, né, do que a gente trabalhou desde 2012, porque se a gente pensa as exposições, os projetos, eles não ficaram presos a algo que era, vou fazer aqui, vou dar forma, acabou ali. Tanto que essas últimas semanas eu tenho retomado trabalhos nossos dentro do Nota Manuscrita, assim como no Instagram, né, de voltar a algumas produções de 2012, 2014 e parar e pensar, era isso que a gente estava produzindo, e olha como que isso tem uma força tão grande ainda naquilo que eu estou desdobrando hoje, naquilo que eu estou pesquisando em literatura infantil hoje, que é um pouco do que a gente conversou também em outro podcast, né, dessa relação entre um processo que ele é de pesquisa e um processo que é de criação, que a gente tem um episódio sobre isso, porque essas relações, elas estão muito próximas, né? A gente está pesquisando alguma coisa, mas o que te instiga essa produção criativa a continuar acontecendo? O que está ao redor para que ela continue acontecendo? E o Nota Manuscrita, ele veio muito nisso. Acho que muitas pessoas usam o blog também nesse sentido, de você ter uma plataforma que ela é também do mostrar para o outro, né, de compartilhar com o outro, que ele vai ter esse acesso, mas também de uma forma de organização. Às vezes eu estou procurando algum tema e a primeira coisa que eu faço é procurar ali no Nota para ver se já tem alguma coisa publicada que a gente já tenha publicado antes, para a gente mesmo, aquela produção colaborativa do passado, ser fonte de algo que está acontecendo agora. Então, é isso do tempo, né? O tempo ele vai ter uma influência muito grande do modo como a gente percebe as produções. Nesses últimos tempos, algo que tem mudado em relação ao modo como a gente tem pensado, pelo menos como eu tenho pensado muito no Nota Manuscrita, nesse trabalho colaborativo, e essa necessidade de pôr o nome, não é necessariamente no sentido de modificação do modo como essa produção ela surge. O processo colaborativo, ele continua, tanto que ele continua dentro dessas últimas publicações. Você escreve, eu escrevo, a gente vai escrevendo junto, mas alguma coisa ali surgiu como um incômodo, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, estudar cada vez mais em relação a ensino à distância. Olha que coisa maluca, né? Mas estudando ensino à distância, estudando relações que a gente tem que estabelecer com pessoas que você não está próximo, aquilo que a gente chama de distância transacional, de tudo que interfere no sentimento de distância, o nome e a presença é algo importante para você se conectar com outra pessoa. E aí eu comecei a sentir falta de um nome no Nota Manuscrita, não como necessariamente uma autoria marcada, como uma definição de que este texto fui eu que fiz, e ele é minha ideia original e fui eu que lapidei toda a ideia, mas no sentido de abrir uma porta para se conectar com a outra pessoa, porque muitas vezes quando a gente está pensando em educação, em aprender, em conhecimento, a gente está pensando também em uma conexão que ela é afetiva, né, que ela lida com a afetividade, e o nome ele pode ser muito útil nesse sentido, porque você começa a criar uma ideia de um personagem, não que aquele texto seja Fabiana, não que aquele texto seja Rodrigo, mas ao mesmo tempo você consegue pensar, este texto é da Fabiana, entende? Você cria uma relação mais afetiva com aquilo que você está consumindo, e isso é muito importante, né, para conseguir absorver, incorporar de um modo um pouco mais profundo aquelas palavras do texto. Então eu comecei a sentir falta do nome, não como necessariamente só uma relação de autoria, porque lógico, se a gente for pensar em mercado, em tudo, para quem chega no Nota e não conhece o projeto, vai olhar e pensar, quem está produzindo isso aqui? Talvez não vai se dar o trabalho de ir ali na aba autores e perceber que é um trabalho colaborativo. Isso é um ponto.
né? Infelizmente, a gente vive nesse mercado, vive nesse mundo maluco. Mas não é o ponto principal. Eu senti falta de personagem que estivesse ali com aquele que guia uma relação afetiva com a pessoa que está lendo, que está absorvendo aquele conteúdo e que vai poder desdobrar isso para outros sentidos, porque, ok, então é a Fabiana que eu conheço lá do Instagram, e aí vai lá absorver alguns pontos que eu estou publicando no Instagram, mas que é também pontos que você está publicando no Twitter, e que são coisas que te está reverberando. Então a gente cria um laço muito mais forte nesse sentido. Acho que pelo menos para mim foi nesse ponto, assim, desse incômodo da falta de um personagem, de uma persona que se conecte com o outro. De quem lê saber que tem alguém ali por trás, né? Aquilo que a gente até falou de que trabalhos de arte envolvem pessoas e a gente talvez em algum momento tenha deixado essa parte de lado ali, de deixar evidente que, olha, tem pessoas aqui por trás. Teve uma pessoa que escreveu esse texto. Tem mais de uma pessoa, mas se quem lê, pelo menos identificar que tem gente ali, né? Já é um ótimo princípio. Não, com certeza. Até porque se vocês forem, sei lá, pesquisar sites e blogs que pegam, que é uma coisa absurda, pegam produções acadêmicas, produções de artigos e colocam vários, aqueles rascunhos, né? Você copia e cola num blog em geral e vai colocando um monte de coisa ali dentro e a autoria fica numa pontinha lá embaixo, só que isso atrapalha muito, não só porque você está se apropriando de um conteúdo, mas você está dificultando que esse leitor que está vendo esse conteúdo, ele consiga estabelecer outras relações a partir dali, né? Estabelecer relações e não parar dentro daquele objeto é muito importante. Um site, um blog, ele tem a sua funcionalidade de pensar, navegue aqui dentro e tudo, mas ele também tem uma funcionalidade de pensar de para onde que você vai e com que carga você vai sair daqui, né? Então, de não confundir que aquilo foi feito juntando, sei lá, textos de onde. Bom, Titi, vamos pro encerramento, Titi. Tá bom. Senão daqui a pouco você sai da sala de novo, né? Vamos pro encerramento. É porque o público não sabe. Você tá ouvindo? Você não sabe. Mas o tio fica com essa mania. Começa a gravar, fala uma coisa, fica inquieto e quer ficar entrando e saindo da gravação. Então já deu, né? Tá com fome. Vamos encerrar. Mas eu quero deixar uma mensagem final aqui. A gente conversou muito sobre processo de criação e autoria. Tem muito fio aberto ainda, muita coisa que precisa ser dita, muita coisa para discutir, isso nunca acaba. Mas tem talvez uma ideia que eu gostaria de deixar, é de que nem sempre vale a pena produzir já pensando em assinar o seu nome em qualquer coisa que você faça. Na medida em que você se embrenha por processo de produção criativa, você vai perceber que você faz muito mais do que o que você assinaria. Não dá para você querer assinar a autoria em cima de cada espirro que você dá. Então você vai produzir muita coisa. Tem muitas microproduções ali dentro de um processo de criação artística, de um processo de construção criativa. E quando você larga a mão disso, é aí que você consegue perceber quais são as produções que elas fazem questão de receber o seu nome. É uma pergunta que vale a pena se fazer. Se você está dentro da área de produção criativa, qual das suas produções faz questão de receber o seu nome? Nem tudo que você produz faz questão. Todas as outras coisas que você produz, e que são coletivas muitas vezes, como a gente comentou aqui, se você abrir mão de assinar o seu nome em todas elas, você vai perceber que a presença daquelas produções, elas fazem com que o trabalho que você assinou ele tenha mais peso e mais sentido. Existe uma constelação de microproduções, de microrealizações que elas fazem com que aquele trabalho que você assinou, ele tenha mais peso, ele tenha mais sentido. Acho que é essa a mensagem final que eu gostaria de deixar. É que eu não sei se eu concordo, mas eu entendo. Eu tô pensando aqui, mas eu entendo a relação, né, de você conseguir selecionar desse inventário aquilo que você quer colocar o nome.
Mas, ao mesmo tempo, tem um outro ponto que eu acho que é interessante pensar nesse sentido, de que quando você abre mão do nome, a princípio, sabe, de não se ater ao nome, tem algo que é de um prazer de fazer sem a obrigação e o peso do nome, que é algo também que pode ganhar um sentido maior aí nesse diálogo, né, nesse discurso, porque quando você seleciona dessa produção, tira os espirros e coloca só alguma coisa que vai receber de fato o seu nome, você está pensando muito na ideia do nome ainda. Mas quando você começa a pensar que você pode abrir mão também dessa ideia do nome para algo que mesmo que crie um personagem, tipo nota manuscrita, ele se tornou um nome. Ou no meu caso, que às vezes eu uso muito nuvem trincada, essas palavras que elas podem ser apropriadas depois em outro momento. Dá um certo prazer, né, de você ver que as coisas podem ir se desdobrando em outras produções e que você não ter controle pode ser interessante. Até porque controlar coisas não é legal. A gente tem visto que não é muito divertido. Acho que é isso. Temos um podcast. Temos um podcast. Então, se você chegou até aqui, gostou, não gostou do episódio, fala com a gente, faça um comentário, dê alguma dica, reclama de alguma coisa. Você pode falar com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou das nossas redes sociais que são levadas pelo Titi, né, Titi? No Twitter e no Instagram, @nãopodetocar. Lembra que o D de não pode tocar é sempre um D mudo. Acesse, então, já que a gente falou do Nota Manuscrita aqui, acesse notamanuscrita.com, que é onde a gente faz as postagens do Não Pode Tocar. Lá você encontra a descrição completa desse episódio, com todos os links para agregadores, tocadores de podcast, mais as nossas redes sociais e também a possibilidade de colaborar financeiramente com a gente através do picpay.me/não pode tocar. Por hoje é só, se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E isso é algo que eu acredito também que o campo artístico pode, né? Claro, né? Nunca é. Eu ouvi um bezerro. Desculpa. Tem algum, eu não sei o que é isso, cara, mas alguém, parecia uma cabra. Eu não sei se alguém tá assistindo um vídeo de cabra, mas era um. Ok. Eu não sei se a resposta é a mesma minha e sua, porque eu acho que a gente, dentro dessa loucura que tem sido as últimas semanas, a gente não tem conversado. Espera aí rapidinho, deixa eu abrir a porta aqui. Oi, você quer sair? Corre. Quer também, Nani? O tio é assim, entendeu? Ele faz a pergunta e sai correndo. Pediu pra eu abrir a porta rapidinho. Tá me ouvindo? Oxi, oh, misericórdia.